Live. Vai começar agora. Boa live para vocês. Obrigado. Estamos no ar. Valeu. Estamos no ar. Alô, alô, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Todos apostos? Todos apostos, o pessoal vai entrando. Deixa eu ver, agora deixa eu achar o link. Hoje, quinta, a gente já está fechando 9 dias de isolamento. Aham. Estamos... Deixa eu ver aqui se tem gente entrando. Deu 15 horas agora. Não sei se o pessoal está entrando. Tu mandou o link para os teus contatos, Neto, para a gente também? Eu preciso copiar o link, na verdade. Uhum. Eu preciso copiar o link. Só que agora eu tô... Não. Eu tô fazendo isso agora. Para a gente passar para o pessoal. Isso. Deixa eu ver aqui. Ó, agora eu vou encaminhar. Tá. O pessoal está na hora do café, nessa nova experiência que é condensar todas as atividades em casa, né? Trabalho, filho. Perdi aqui, peraí. Dá para dar uma paradinha e nos acompanhar. Aham. Começamos, então. Isso Boa aí. tarde, quem está chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ó, mandei... Aqui chegou, né? Isso, mandei o link. Uhum. Mandei o link. Isso, boa tarde a todos. Como diria lá em Urubici, chegue. Certo. Gente, para quem já está nos acompanhando, a gente quer saber um pouco mais sobre como está sendo essa experiência do teletrabalho nesse momento. Então, quem quiser comentar, colocar sua experiência nos comentários, para a gente vai ser bem legal, bem importante. Isso mesmo. Aqui o pessoal está entrando no ar e, inclusive, essa nossa experiência aí de internet, pode ser que ela caia, e a internet é da Vivo mesmo, é essa que a gente tem, né? Então, a gente pede a paciência para o pessoal, né? E a compreensão dos links pessoais de cada um aí que nós estamos... E esperamos que todos estejam em casa também. Exatamente. Eu só vou fazer mais um envio aqui. Eu vou fazer mais um envio. Aqui para os meus contatos. Sim. Quem está entrando também compartilha o link, né? Para a gente ter mais gente e conseguir fazer uma conversa maior. Exatamente. Quanto mais gente participar, inclusive hoje é um tema bem, a gente procurou fazer justamente isso, né? Trazer bem para a realidade. A gente sabe que o pessoal está passando perrengue também, né? Vamos lá, chegamos, hein? Chegamos a 20. Opa! 20 pessoas, boa tarde. Vão mandando a mensagem se o som está bom, se a luz está boa, né? Vão mandando aí que a gente, dentro do possível, a gente vai tentando corrigir. Nos ajudem. Isso, o Murilo entrou,
A Tamara, a Cris Miller. Legal. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Então, assim, a gente vai, para começar, né, só para dar da nossa sistemática, o que a gente pensou para hoje. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer um panorama das coisas, do que está acontecendo no Brasil e em Santa Catarina, né, rapidinho, alguns informes, né, dentro disso. Depois a gente entra no debate, efetivamente, do tema de hoje, né, e por último a gente entra lá naquela dica de livros, de filmes, de músicas. Então a gente vai estabelecer essa dinâmica com vocês aí, tá? Vão mandando os recados, compartilhem o link, para a gente atingir o maior número de pessoas aí. É isso, Luiz? É isso aí. Nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos bater um papo aí descontraído. Vocês já estão nos acompanhando aí na segunda live, então vocês sabem que o negócio aqui é simples, de casa de cada um, então o sinal é o que o Neto já falou. Nós trabalhamos um pouquinho com o Tribunal de Justiça em relação a uma ocorrência de Brusque, específico com os oficiais de justiça, encaminhamos um ofício para a corregedoria, para que os trabalhos sejam feitos dentro das resoluções do próprio tribunal e do Estado de Santa Catarina. E em relação ao Estado de Santa Catarina, ontem, quem acompanhou a coletiva do governador do Estado, uma fala lúcida, uma fala tranquila, pedindo para que as pessoas deem um tempo nos seus afãs ideológicos e partidários e que continuemos nos cuidando. E aí ele deixou claro que ele estava editando uma nova resolução hoje, pedindo a volta dos trabalhos essenciais apenas de obras públicas, vinculadas ao Estado, para já iniciar alguma coisa, para não ficar tudo parado, mas com todos os cuidados da OMS, dos órgãos de saúde, e não estava liberando o comércio, não estava liberando nada ainda. Isso é uma avaliação dia a dia. E a última determinação é tudo parado até dia 30 do mês que vem ainda. Mas isso vai evoluindo. Nós temos, para quem acompanha as questões do mundo, o Eduardo Moreira é uma referência que nós já passamos na live anterior, e na live de hoje ele deixou bem claro como é que está a situação no mundo, e um epicentro que está iniciando agora de mortes vinculadas ao coronavírus é na Espanha. Então, quem tem contatos, a minha companheira tem uma colega na Espanha que já me mandou notícia que o negócio lá está complicado, e é para a gente também se prevenir aqui. É mais ou menos isso, Neto, e vamos indo. É isso, né? Aqui, em nível nacional, também é importante dizer que na sexta-feira a gente fez a nossa live e à noite teve aquela catástrofe daquela declaração do Bolsonaro, que gerou uma confusão bastante grande, e ele não prestou um desserviço, indo contrário a todas as recomendações das organizações de saúde do mundo inteiro, né? Todo mundo falando uma coisa e ele andando na contramão. Então foi assim, foi lamentável, por dizer o mínimo, né, da declaração dele. E também teve aquela questão que gerou bastante debate também ontem, sobre a redução do salário dos servidores, né, que tem um projeto, de fato, foi protocolado, né, na Câmara Federal, Congresso Nacional, um projeto de lei permitindo, né, no âmbito da União, a redução de salários. E aí já tem uma movimentação, né, os sindicatos, as federações, as associações, entidades, do modo geral, já estão se articulando para que está dando retorno de alguém aí, tá? O som. Eu estou conferindo aqui. Está dando retorno, para ver se não é teu. Não, aqui em casa está bem silencioso. Não tem nenhum barulho. Digo o retorno da minha voz. Não sei, Neto. E como que eu faço isso? Para ver. Tu pode, quando a gente estiver falando, tu pode fechar o teu microfone. Tá. E onde é que eu faço isso? Aí tu tá... embaixo da tua foto tem um microfonezinho com mute ali.
Aqui na sala do estúdio. Ó, o Luiz apertou ali. Não. Beleza. Uhum. Isso, Deus. Aí, estão me ouvindo? Sim. Tô. Estão me ouvindo? Uhum. Mas acho que Eu não é tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Pois é. Não está dando retorno ainda. Tu tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode Sim. continuar, Neto. Posso continuar? Sim. Tá. Então, essa questão retomando, então, né, da redução do salário. Então, já tem a movimentação, né? Já tem essa movimentação para a gente barrar esse projeto, né? E é importante que a gente entenda aí, durante a live, lá no final, isso vai se amarrar. As coisas não são dadas. E a prova disso é que também aqui em Santa Catarina foi retirado o regime de urgência da reforma da Previdência. E isso só aconteceu porque antes, no começo do ano, a gente conseguiu impedir a tramitação, né? A gente conseguiu impedir essa tramitação e fazer com que esse projeto não tramitasse rápido. E hoje ele saiu do regime de urgência, o governo pediu a retirada do regime de urgência. Mas isso é resultado do que aconteceu lá atrás, e não necessariamente somente da pandemia, né? É isso que é importante pontuar. Então, é isso da conjuntura. Carol, também tem algumas informações das comarcas, né? Sim, isso mesmo. Nas comarcas, a gente tem recebido muitas notícias de que tem juízes que têm forçado a barra no sentido de manter o ritmo de trabalho. Então, tem mandados sendo emitidos e oficiais de justiça e de infância e assistentes sociais sendo coagidos para realizar intervenções que prevêem o contato pessoal, né? Além disso, tem uma outra parte que está fazendo bastante pressão em relação às metas. Então, a gente já fez aquele encaminhamento de Brusque, né? E a gente tem recebido muitas demandas por WhatsApp. E a partir dessas demandas, da característica de cada uma, né? A gente tem pensado em como agir, né? Para tentar melhorar essa situação. Então, por hora, esses casos eles estão sendo contabilizados, estudados, né? E a gente repete, né, que a gente está aberto para receber as demandas de vocês e conversar sobre as situações específicas. E eu acho que das comarcas é isso, é por aí. É isso aí, pessoal. Antes então da gente começar aqui, quero mandar um beijo para o pessoal que está entrando, para o Williams, lá de Indaial, para a Vilmarise, para a Cleia, para a Soraya, para a Shirley, para a Cris, a Rose, lá de Lages, a Águida, aqui do Tribunal, a Ignês, a Ana Cristina Detros. Então, o pessoal já está mandando mensagem. Oi para todo mundo. O Moacir, agora de Joinville, mas agora está em Jaraguá. O Joel, oficial de justiça. A Marcele, aqui da capital. A Andressa, a Ali, a Harley. É isso aí. A galera está entrando. Eu quero ver bater o número de 50 pessoas aqui. A gente tem metas, filho. A gente tem metas, vamos lá. Está quase, estamos em 47, 48, vamos lá, vamos mandar o link para mais alguém aí para acessar. Pessoal, nos ajudem, porque o Neto está nos explorando aqui, eu e a Carol, para conseguir essas metas. Eu estou até com alergia, trabalhando com alergia hoje. Meu Deus. Não é com alegria, com alergia. Ótimo. Vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre o trabalho, então. Inclusive, a nossa ideia é justamente refletir sobre essa realidade concreta mesmo, né? Tipo, da organização do trabalho dentro do judiciário, de uma maneira geral, e a organização, nesse caso, do home office, né? Que foi meio forçado, né? É uma situação do dia para a noite. E para fazer essa leitura, a gente procurou buscar algumas referências e para falar do trabalho, né, o estudo sobre o trabalho em si, tem esse senhor
que é o Ricardo Antunes. Esse cara é uma sumidade, uma das maiores autoridades da sociologia brasileira, sobretudo a sociologia do trabalho, né? E ele é professor na Unicamp, tem uma série de pesquisas desenvolvidas nessa área. Se vocês digitarem Ricardo Antunes no YouTube, vai aparecer um monte de coisa, e um monte de coisa bem legal, inclusive, que a gente vai colocar na descrição do vídeo, né? Inclusive, um desses vídeos, o Ricardo Antunes, ele vai falar o que ele entende do trabalho, né? O que é o trabalho. E, para ele compara o trabalho a um pêndulo. E aí, aqui eu vou ler um trecho que ele fala sobre isso, né? Que, assim, o trabalho é um pêndulo, ele é oscilante. O trabalho é criação, mas também é servidão. O trabalho é um ato catártico de fazer Da Vinci um Michelangelo. Pintava. Ele estava criando, ainda que sofresse. Isso é bem dos artistas, né? Tem muito dos grandes artistas em momentos de sofrimento e tal, onde sai a criação. Às vezes jogava fora, né? O Da Vinci, falando do Da Vinci, né? Às vezes jogava fora as pinturas e as esculturas até elas chegarem num ponto sublime. Ou o trabalho é servidão, escravidão, sofrimento. Nesse momento, a humanidade vai decidir, aí ele vai arrematar a frase dizendo que, nesse momento, a humanidade vai decidir que sociedade nós queremos. Né? E o trabalho tem muito a ver com aquilo, com o que nós queremos do mundo. Né? Muito, muito bom, Neto. E, colegas, essa colocação do Ricardo Antunes é vinculada também a todas as nossas escolhas. Nós escolhemos que tipo de Estado, que tipo de trabalho, que tipo de vida nós queremos. E o trabalho teve significados diversos em diferentes épocas. Principalmente a nossa cultura, que é dependente de uma cultura clássica grego e romana. Na Grécia, vale lembrar aqui que na Grécia Antiga o trabalho era algo negativo. Quem trabalhava na Grécia Antiga eram os escravos e os cidadãos de segunda categoria. Não era o cidadão grego que trabalhava. O cidadão grego vivia para a arte, para a filosofia, para o ócio. Isso era a realização do ser humano, não o trabalho. E nessa linha de evolução, não obstante, séculos mais tarde, acabou por ganhar áreas de virtude, atividade a ser valorizada, que é o trabalho. E os próprios romanos, que continuaram uma cultura clássica vinda dos gregos, trabalhavam também, pensavam as questões do trabalho e das suas atividades vinculadas a um equilíbrio do corpo e da mente. E essa separação é importante porque hoje nós temos o trabalho como completude de tudo. E alguns conceitos desse período clássico era a atividade era necessária ao ser humano, não o trabalho. A atividade no sentido de estar colocando a mente e o corpo em movimento. E o equilíbrio do corpo e da mente traria satisfação, traria resultados até mesmo econômicos, que na época clássica não eram o principal valor. O principal valor não era o dinheiro, era o prazer da sua atividade. E hoje nós chegamos num mundo em que qualquer atividade tem que estar vinculada a trabalho, tem que estar vinculada a lucro. São escolhas, e são essas escolhas que vão nos determinar daqui para frente. É um contexto complexo para pensar, né? Vamos trazer para pé. Eu sou do interior e eu sou de uma família de espaço rural, no meu lado materno, pelos dois também. E o trabalho lá, por mais duro que ele fosse, ele era compreendido como virtude. Esse é um valor que ainda é muito presente na minha família e acredito que na família de muitos, né? E eu penso que essa interpretação do trabalho, ela está muito relacionada ao fato de que o produto desse trabalho, e aqui eu vou citar como exemplo a horta da minha avó, esse produto do trabalho dela era muito tangível. A gente estava ali no meio, a gente via, né? Naquele contexto de vida, o trabalho ele era a expressão material da capacidade de cada um.
Ele era a expressão da minha potência. Então, o criador e a criatura, para a gente usar esse termo, eles estavam muito vinculados. E isso é uma coisa bem bonita, sabe? Como esses valores eles são passados, né, de geração para geração. O meu sobrinho de 3 anos, que também mora no interior, ele mora lá em Urubici, no interior de Urubici, ele também tem uma vinculação muito grande com o trabalho e ele exalta, festeja, comemora todas as atividades que eles fazem cotidianamente no sítio. Acho que Luiz, está dando muito retorno, Pedro. É o meu que... O meu guri. Desliga o teu microfone. Isso. Beleza. O auge para ele agora, por exemplo, é fazer silo. Para quem não sabe, silo é tipo uma reserva, é comida para o gado, né? Um estoque de comida para o gado. Então, para ele, o trabalho figura como a explosão de toda a energia e de toda a vitalidade que ele tem no corpo. Se afasta dessa menção que o Luiz faz entre divisão entre atividade e trabalho, né? Para ele, atividade é trabalho. Então, para ele, trabalho é correr, é encher um carrinho de plástico com grama, é empilhar caminhão, estar em movimento, né? Para ele, trabalho é a vida pulsando. Trabalho é a vida. A gente olha para ele e vê isso nele. E isso também é maravilhoso. Assim, a experiência que a gente tem com ele é linda. Então, a virtuosidade do trabalho, na minha criação e na criação do meu sobrinho, ela está relacionada à identificação com o produto do trabalho. É aquela lógica do foi eu que fiz. A gente tem orgulho, até quando a gente faz uma comida que a gente fala foi eu que fiz. E eu queria, então, trocar com vocês de pensar qual que é a compreensão que vocês têm disso, de quem está assistindo. Se vocês também vivenciaram essa aproximação com o trabalho visto como produto da nossa potencialidade. É o produtor rural que pega a maçã na mão, né? Está aqui, ó, tá aqui o que eu plantei há meses atrás, está aqui, ó. Né? Então, isso é muito legal e é natural que essa dualidade aconteça, né? É normal, né? E aí, pensando nos meus anos, queria complementar, Carol? Não, e quando a gente fala que a gente está cansado, a minha mãe fala, mas como se trabalho é tão bom? É engraçado isso. Não, é bem isso, essa questão da dualidade, de sofrimento e sentido da vida, enfim, é bem interessante. E aí pensando na nossa realidade, né, eu não tive eu sou piada de prédio, né, eu tenho que reconhecer, assim. Então, meus pais do serviço público, né, funcionário público, meu pai do banco, minha mãe era do INCRA, eu ia muito no INCRA, lá nas mesas dos desenhistas e tal, e brincar, mas olhando, mas a gente é possível a gente ver dentro dessas vivências do fórum e também do próprio sindicato, me parece que está mais para essa forma da virtuosidade, né, que também marca a nossa percepção enquanto trabalhadores do Poder Judiciário, né? Só que isso é muito mais complexo, né? Até difícil de a gente explicar, enquanto a gente é contraditório em alguns momentos, né? Nesse contexto, Neto, acho que cabe a gente pontuar, pensar algumas questões. Como todos nós sabemos, com essa mudança do dia para a noite, do nosso trabalho presencial, do nosso dia a dia rotineiro, para uma estrutura de home office, que foi, ninguém se preparou adequadamente para isso, essa intempestividade dessas mudanças, sem a estrutura adequada, e a necessidade de confinamento para tentar conter essa pandemia, não permitiu que nós, servidores, pudéssemos executar as nossas tarefas no mesmo ritmo que fazíamos nas condições normais. E isso é compreensível, mas só que essa compreensão dessa mudança brusca de forma de trabalho nos traz também essa angústia que o Neto está colocando.
Estamos vivendo uma situação atípica e todo o contexto relacionado à propagação do coronavírus já é bastante assustador. Dentro desse contexto, é de se esperar que existam intervenções na produtividade, é natural, uma vez que toda a dinâmica de trabalho foi alterada. Todo mundo faz o que pode, mas há uma limitação, que tem relação com questões estruturais, principalmente a mudança brusca de uma hora para outra, que nós não estávamos totalmente preparados. Quem já fez trabalho em casa, home office e outros tipos, tinha uma noção. Mas essa noção também não é a mesma de agora. Nós estamos numa outra estrutura, estamos num outro momento. Quem olha de fora, parece que essa equação pode ser resolvida com simplicidade. A gente está vivendo uma situação que foge ao nosso controle. Então, é o caso de assumirmos um modo mais tranquilo para conseguirmos passar por essa experiência de uma maneira mais serena. Mas não é isso que está acontecendo para alguns colegas nossos. Para além da crise epidemiológica, os relatos que chegam a nós, os diretores do sindicato, nos indicam que alguns dos nossos trabalhadores, nossos colegas e servidores, estão vivenciando uma situação de sofrimento por não conseguir manter seu ritmo de trabalho. E só para, aproveitando esse gancho, aqui vou fazer trazer alguns relatos aqui. O Joel, o oficial de justiça, comentou que, não obstante alguns juízes estejam minimizando a pandemia em curso, há colegas oficiais de justiça seguindo o mesmo exemplo. Ou seja, apesar de todas as orientações do TJ, parecem sucumbir ao velho e abominável assédio moral. Isso é bastante grave e a gente tem percebido uma aflição muito grande nos colegas, e aqui a gente se solidariza. Nós, enquanto sindicato, a gente tem que reconhecer que a gente tem uma limitação agora, né, de mobilidade, de logística. A gente está procurando se virar nos 30, inclusive a live tem a ver com isso, no sentido de vem para cá, vamos conversar, né, vamos fazer esse momento nosso, né? Então, a gente não pode normalizar, isso que é importante a gente enfatizar. O Rossano disse isso mesmo, Luiz, na democracia grega o trabalho era para não cidadãos, enquanto os cidadãos iam para a ágora discutir os conceitos da vida, né? Quem mais? Aqui, ó, a Cris Miller, lá de Indaial, comentou assim, ó, Luiz, traz a Micheline para a live. Hoje de manhã, um relato emocionante do trabalho de cuidado doméstico no grupo do Coletivo Valente. Legal a fala, e no final eu trago ela assim, ela mandou um recadinho aqui no final, pode deixar. A Rose, lá de Lages, um beijo, Rose. No interior das Gerais, também pensamos assim, mas, por outro lado, apreciamos o direito à preguiça, isto é, contar os causos, ir ao cinema, ler e receber os amigos para uma prosa. Boa mineira, né? A Shirley também mandou recado, a Cris, concordo, eu já tinha uma ideia, mas isso é diferente, a Cris Fábio. Ainda temos que, a Kátia lá de Concórdia, ainda temos que considerar que o sistema está muito lento. Impossível manter a produtividade normal. É isso aí, pessoal. Vamos entrando, deixando aqui os comentários. Pessoal, a Joana Célia dos Passos, da UFSC, professora da UFSC. Olha. Meu Deus, ó a responsa, hein, gente? Não vamos falar bobagem. Tem o Rossano, tem ela. Vamos lá, vamos seguir. Então, retomando. A gente mencionou na live da semana passada que nós estávamos vivenciando uma situação que, não vou dizer que ela é engraçada, porque não é, mas ela é peculiar. Porque ao mesmo tempo porque depois que saiu a resolução 02, muitos colegas nos buscaram, né, buscaram o sindicato, porque estavam muito atemorizados por ter que paralisar as atividades, né, pelo trabalho ser prejudicado. Eu até brinquei, nossa, isso é muito estranho, né? Porque de um lado a gente é chamado de parasita que não quer fazer nada. Mas do outro a gente está ficando maluco porque não vai poder trabalhar. Então não fecha, né? E vocês sabem por que as pessoas sentem esse temor de ter que parar de trabalhar? Podem também opinar aqui. Eu vou dar a minha opinião, né? A partir das coisas que a gente estudou.
Isso acontece porque a nossa compreensão do mundo passa muito pela nossa relação com o trabalho. E não é raro que na vida de muitas pessoas o trabalho ele ocupa um lugar central. Não é que ele só perpassa, ele é um pilar central. Como disse a Rose, a gente também quer ter espaço para lazer, para conversar, mas tem gente que não. Tem gente que acaba organizando toda a vida em torno do trabalho. E isso tem um pouco a ver com essa experiência que eu relatei sobre a minha família e de se enxergar no trabalho, né? Mas não era de uma maneira negativa, também tem isso, porque daí tudo era trabalho. O lazer também era trabalho, né? Só que nesse caso do TJ, a gente não pode esquecer que a estrutura é outra, né? E ela, como disse o Neto, ela é muito mais complexa. Mais um pouquinho, a gente vai perceber que o sofrimento em relação ao trabalho, ele não está restrito a essa época de readequação das atividades em decorrência da pandemia. O sofrimento em relação ao trabalho, ele está marcando todo o nosso cotidiano de trabalhadores, também na época da normalidade. O sofrimento tem sido uma mediação nossa com o trabalho. E eu consigo sentir isso muito forte. O que vocês acham disso? Eu acho que a gente pode falar, né? Se vocês concordam, podem ir comentando. Então, hoje, a gente tem duas... A Cris Pádua falou assim, ela falou, a gente aprende a só ver o nosso valor através da nossa utilidade no trabalho. Exatamente. O Luiz comentou que os gregos, a mentalidade grega não era essa, né? Porque eu me conecto com o mundo através que eu produzo, eu não me enxergo nisso. Bom, então não é à toa hoje que as questões de saúde aparecem como as principais demandas dos trabalhadores do judiciário. Tanto que uma das nossas bases de atuação está voltado para a saúde. Então, assim, vamos lá. Além da LER e da DOR, que é a doença de quem está exposto a movimentos repetitivos, hoje a grande maioria de nós sofre problemas de visão devido ao tempo de tela. E mais do que a visão, esse encerramento no computador, ele dificulta a nossa interação com os colegas. E essa condição de isolamento, que também é produtora de grande sofrimento, talvez hoje o maior, que é o sofrimento aqui e aqui, ele se cristaliza como uma gestão do trabalho que é organizado por meio de metas e cargos gratificados. Então, assim, a gente tem uma demanda de trabalho que, na maioria das vezes, ela é maior que a nossa capacidade e a gente tem que lidar sempre com a necessidade de manter um cargo gratificado. Isso, quando não, a gente tem que concorrer por esse cargo com o colega. E essa dinâmica cotidiana, ela acaba se transformando em uma espécie de prisão que está sendo vivida por grande parte dos servidores. É engraçado? Não é engraçado. Engraçado é a palavra que veio na minha cabeça, assim, mas é de se pensar que essa prisão, ela tem sido... Essa prisão, apesar do sofrimento, a gente nota que muitos colegas eles estão se acostumando a viver e trabalhar com sofrimento, ou eles não conseguem encontrar alternativas para sair disso e para construir outras vivências no espaço de trabalho. É como aquela imagem do passarinho, né? Que quando ele tem a gaiola aberta, ele não consegue sair, ele já não é capaz de voar. E nesse caso, me parece que a metáfora do Ricardo Antunes ela é muito apropriada. Só que para nós, o pêndulo, ele está numa velocidade frenética. Ele está assim, ó. Porque ao mesmo tempo em que a gente sente orgulho por poder, por perceber a nossa capacidade materializada em favor da sociedade, o nosso trabalho também tem se mostrado uma atividade que nos isola e nos exaure. E isso é muito pesado, muito difícil.
Não, a Carol fala as coisas, é até difícil falar depois do que ela fala, né? Mas, assim, eu vou... E se a gente pensar de como isso é uma construção, né? Como isso não é algo posto que veio, não, agora o e-mail que foi que mandou e agora as coisas mudaram. Não, não foi assim, isso é fruto de construção, né? O próprio Ricardo Antunes, ele nas passagens históricas, né, ele vai dizer que essa organização ela vem sofrendo isso desde a década de 70, né, que o mundo viveu uma transformação bastante grande daquele ritmo fordista, né, taylorista, da produção em série, grandes fábricas cheias de gente, um monte de gente fazendo a mesma coisa, para o regime toyotista, que é mais intimista, otimizado, com pouca gente, uma empresa mais flexível, determinando várias funções para poucas pessoas, né? E isso num alto nível de exploração, né? Que só é possível, e aí que a gente vai reconhecendo a história, e é importante a gente fazer esses resgates, né? Que só foi possível com precarização dos direitos do trabalho, né? Com o direito do trabalho e a falta de reconhecimento entre os trabalhadores, né? E essa falta de reconhecimento, inclusive, ela logisticamente foi plantada, porque não é por acaso que algumas empresas têm sede aqui na Índia, na China, no Uruguai, na Bolívia, elas se espalham, porque se uma parou, as outras vão tocar, né? Então, assim, não é por acaso que a gente consegue ver isso, esse modelo, inclusive, nesse momento de reflexão do privado, e o Ricardo Antunes também pontua isso, desse modelo de gestão privada para o público. É só a gente ver que tem um espelho, né? As formas de gestão, e a nossa referência é muito próxima dos bancários, que eu vejo, né? Que tem público e privado, mas os bancários, normalmente, eles estão um pouquinho na nossa frente nessa questão de precarização, né? Digamos assim. Né? Então, assim, vocês não acham que isso faz algum sentido, né? Tipo, dessa questão do privado vindo para o público, né? E aí também a gente traz essas perguntas. Dessa vez vocês percebem que a gente está fazendo bastante pergunta, né? Então é para o pessoal, tema de casa, né? Então, assim, eu consigo ver nitidamente, assim, esse nosso modelo nos fóruns, né? É um número reduzido de servidores frente a uma demanda crescente de trabalho, né? Cada vez menos pessoas assumindo mais funções. A gente recebe e-mail semanal sobre aquela questão dos técnicos despacharem, né? Fazer despacho, sentença e decisão interlocutória, né? A gente recebe isso, eu sou nível médio, recebo como nível médio e trabalho como nível superior, né? Então, assim, essa sistemática de trabalho, isso aí é muito presente, né? E é uma escolha. E é isso que a gente está enfatizando desde a última live, né? Isso é uma escolha política. Então, o Estado diminui a sua função de proteção social, ao mesmo tempo que aumenta o controle via a coerção, enfim, judicial e nessa linha. Muito bom, Neto. E dentro do nosso tema de organização do trabalho, é interessante a gente fazer perguntas, sim, porque nós estamos fazendo um diálogo aqui, buscando respostas novas. As perguntas, como o próprio professor Ricardo já demonstra nos seus trabalhos, e como a gente vai ver na história lá atrás, as perguntas já estão postas há bastante tempo. O que cada geração, o que cada novo tempo tem que fazer, nós temos que fazer agora, com essa mudança, com essa pandemia, é buscarmos novas respostas. As perguntas são as mesmas. O que nós queremos? Nós queremos uma sociedade que distribui renda, que distribui trabalho, que distribui, ou só distribui miséria, ou só distribui sofrimento. São perguntas. As respostas nós temos que construir juntos. E dentro desse contexto, eu já presenciei vários colegas, nas minhas andanças aí pelo judiciário, trabalhei em alguns setores diferentes,
como motorista, circulei a maioria das comarcas do estado, conversando com as pessoas, sempre gostei de conversar e me colocar no local do outro e tentando enxergar os espaços de cada um. Acompanhei vários colegas levando o trabalho para casa, trabalhando final de semana. E por que isso? A responsabilidade do trabalhador é grande, e a responsabilidade do nosso tribunal, do Estado e de quem pensa essas coisas todas. E esse levar o trabalho para casa está adoecendo, que é o que a Carol já colocou, que é o que o Neto está falando, que é o que vários de vocês, meus colegas, vivenciam no seu dia a dia. Esse sofrimento de não ter para onde ir, não ter o que fazer, mas tem que concluir o trabalho. E essa dificuldade do trabalho nos coloca também em polarizações de pensamento. Nós temos dificuldades, inclusive, por essa demanda toda, de dialogarmos com um colega que pensa diferente. Ele só pensa diferente. Ele faz as mesmas funções que eu, ele ganha o mesmo vestimento que eu, está no mesmo local de trabalho que eu, mas eu o vejo como inimigo, porque ele pensa diferente. Isso não se sustenta. Isso não é lógico, isso não é produtivo para a nossa visão coletiva e para quem tem uma visão coletiva. E dentro desse contexto de conversar com os colegas e buscar falas, nós buscamos conversar com alguns colegas para montar essa live, e um colega que nos trouxe uma fala muito interessante é o nosso colega Rodrigo, lá de Mafra. Um abraço, Rodrigo, a todos os colegas de Mafra. Inclusive, ele entrou na hora certa, ele entrou agora há pouco, tá? Acabou de entrar, que bom que ele está aí, tá? E além do Rodrigo, lá de Mafra, todos os colegas de Mafra, eu tenho um grande amigo, Glauco Galego, que trabalhava aqui na capital com a gente, está lá em Mafra também, uma dupla de dois dinâmica, o Rodrigo e o Glauco. Um abraço para vocês aí. E o que o Rodrigo trouxe para nós de pensamento, ele ponderou que, às vezes, a pessoa é tão comprometida com o trabalho, a subjetividade dela é atravessada por essa relação com o trabalho, que na ânsia de cumprir com o dever, ela se sente responsável por uma demanda que é maior do que a sua própria capacidade. E com isso, acaba sendo engolida neste processo, virando uma espécie de engrenagem do próprio sistema, como Chaplin já mostrou lá nos seus filmes do sistema fordista que o Neto falou antes. Em tal contexto, o Rodrigo continua, esta pessoa deixa de ter tempo para pensar, planejar, avaliar o trabalho. E isso é bem contraditório, porque esta imersão tão profunda no trabalho também acaba por causar um rompimento, transformando em uma engrenagem o trabalhador. É possível ao trabalhador se reconhecer no próprio trabalho, virando uma engrenagem, virando uma peça, deixando de ser um ser humano, deixando de enxergar o seu colega do lado e os sentimentos e as emoções de cada um dentro desses contextos todos? São perguntas que nós vamos continuar fazendo aqui para vocês e que nós temos que buscar respostas. Essa fala do Rodrigo, que é bem interessante, que o próprio sistema já não nos permite, ele faz isso, né? O neoliberalismo, ele deixa a situação num ritmo tão frenético que a gente não consegue parar para pensar, não dá tempo. O trabalhador tem que ficar no Uber 12 horas e vai para casa e sabe, dorme um pouco e volta a trabalhar. Então, assim, é bem... E isso o Ricardo Antunes, ele nos dá, ele explica bastante, né, essa questão do modelo de gestão privado, como isso tem influenciado diretamente na gestão pública, e isso é essencial para nós, a gente tem que ter essa noção e enxergar isso, né? Ela nos ajuda a entender que algumas coisas que são possíveis de serem intencionadas com o TJ, né, mas existem algumas coisas que a gente tem que construir dentro de uma pauta maior e mais ampla, que agregue todo mundo, que seja uma coisa construída de dentro para, sabe, entre nós, para fora, né? Para fora eu digo para o tribunal, né? E tem uma passagem... Com todos os trabalhadores, né? Com todos os trabalhadores, exatamente. Trabalhadores. Isso, no nosso micro, no caso do TJ, assim, né? E tem uma passagem que ele fala sobre o home office, né? E ele diz que, para o trabalhador, esta pode ser, sim, uma opção
que traz algumas situações positivas, né? Diminuição do tempo do trânsito, maior flexibilidade de horário, né? Mas, por outro lado, e aí a dificuldade dessa dualidade, que a gente estava falando lá no começo, que o home office, ele mistura o espaço do trabalho e da casa, né? Então, o trabalho invade a vida da pessoa. Se já na questão, se intrinsecamente isso já acontecia, agora ela acontece de uma maneira literal, né? E não só engole o tempo, né? Mas também exige investimentos materiais do próprio trabalhador, né? No sentido de pagar para trabalhar. Eu tenho que comprar o computador, eu tenho que ter internet boa, tenho que ter 2 telas e tal, né? E essa é uma leitura que a gente tem que fazer enquanto pensa as estratégias de home office que estão sendo construídas, né? E a gente tem que se impor, a gente tem que se colocar com essas reflexões junto, no nosso caso, junto ao TJ, né? E a gente não está falando em negar essas questões tecnológicas e dizer que não, isso não serve, né? Mas mesmo porque, como a gente falou, tem alguns aspectos positivos, mas assim é necessário a gente ampliar a leitura e ter uma lente bem ampla para falar sobre esse fenômeno, né, do home office. E aí, aproveitando, eu quero fazer mais uma leitura aqui de alguns comentários, né? Tem uma pergunta aqui que o Paludo fez sobre a live anterior, né? Foi tratado do Estado e proteção social, né? E qual é a relação entre os dois temas, né? O Estado e o trabalho? Fica para a gente responder depois, no final do programa, a gente responde. O Murilo comentou que a angústia de alguns colegas em se manter a produção por diversas vezes, meu caro Luiz, ele fala, disfarça e esconde o fato do assédio moral, né? De um cobrar o outro e tal, né? Isso acontece muito. A Simone falou que desde terça-feira, dia 17, ela está em home office e vejo que há dias que trabalho bem mais do que no cartório. Esses dias foram 9h30 trabalhando e ainda tendo que ler na internet que somos parasitas, né? Aí, e só um parênteses, né? Hoje teve uma declaração absurda, nefasta, que a gente repudia, mais uma, né? Do GC Lopes, né? Mais uma dizendo que o servidor público é vadio, que está de férias, né? É um coronavírus fora de época, ele usou essa expressão, né? Então, assim, é um cara totalmente despreparado, né? Um cara que não tem argumento, usa do populismo raso para atingir um grupo de pessoas, mas a máscara dele já está caindo, a Carmen, que tem nos acompanhado bastante aqui, ó, o sentido do trabalho é o que dá sentido à vida. Aprendemos isso. Deus ajuda quem cedo madruga. A fábula da cigarra e da formiga, entre outras tecnologias afetivas que são construídas e enraizadas, que nos responsabiliza quanto à capacidade de produzir, e o trabalho é o que lhe define. Deixa eu fazer um adendo. A Carmen, por exemplo, contribuiu para essa live também. A gente conversou um pouco sobre isso. Então, os colegas já estão... Valeu, Carminha. É isso aí. E só para fazer uma referência, atingimos, hein? Número de pessoas, hein? Está mantendo 60 pessoas. Tá legal. Vamos compartilhar mais aí, gente. Vamos compartilhar com mais gente aí a nossa live para o pessoal chegar mais, tá? Tá bacana. A Cris Pádua comentou que a gente é treinado para isso a vida inteira, desde a infância. Falando aquilo que a Carmen, comentando o comentário da Carmen. Na página Corona Capitalista é possível ver barbaridades que algumas empresas vêm praticando em tempos de quarentena. A questão das empresas aí tá, e a fala e a vomitada do Bolsonaro ajudou muito, né, para levantar essa brasa, né? O mais lamentável é que o adoecimento é individualizado. A culpa é minha por adoecer. Isso a gente vê muito nos povos. Não fui forte o suficiente para dar conta das demandas. E ainda se responsabiliza pelo grupo em não querer se sacrificar os demais pela sua ausência. Então, muita gente vai a trabalhar adoecido, sob efeito de remédio,
por conta de carregar essa culpa de não ir trabalhar, que é o que as pessoas estão sentindo hoje, né? Ou sentiram no começo da quarentena, né, até começar a amadurecer. A Tamara comenta aqui que a inteligência artificial no Poder Judiciário representa um grande desafio para os servidores, à medida que uma maior automatização do trabalho pode aumentar a alienação, o distanciamento entre colegas e provocar adoecimentos. Aqui a alienação é no sentido marxista de separação, né? Só para as pessoas... Eu não me enxergo no meu trabalho. É separado, né? Não é alienado de que a pessoa é alienada, que quem mais? Pedindo para repetir aqui, o pessoal está ajudando, inclusive, na live, a Marcele, o Joel. Para se falar do trabalho, é preciso discutir dois aspectos: o trabalho enquanto elemento dos valores existenciais e, dois, o trabalho como fator determinante para a nossa existência. Infelizmente, estamos mergulhados no paradigma estabelecido do número 2, e nesse contexto que se verifica a expropriação da força de trabalho, o desvio de função, a implementação de metas desumanas, as doenças laborais, enfim, o desrespeito ao ser humano. A grande luta é que temos que tentarmos mudar essa visão. Gente, muito obrigado, as participações estão bem bacanas. Vamos seguir aqui. E é uma expropriação grave, porque é o fruto da minha energia, né? É o que eu sou, é o que eu crio, a minha criatividade. É quando a gente mata a criatividade da gente, a empolgação, né, em produzir. Isso é muito triste. É difícil. Eu acho que, ali, retomando onde o Neto havia parado antes, sobre a questão do home office, eu acho que é importante a gente destacar aqui também os relatos, né, que a gente tem escutado dessa experiência e do home office como um todo. Eles chamam a atenção para a divisão sexual do trabalho e para a sobrecarga que há nas mulheres, sim ou sim, né? A gente consegue compreender muito bem isso, e eu queria ler para vocês o relato de uma colega sobre como tem sido organizar o trabalho em casa junto com as crianças, né, com a filhinha dela. Então é o relato da Priscila, que é uma colega de Ibirama, que é a mesma comarca da Alessandra, também, que é nossa diretora aqui do Sinjusc, e que também auxiliou na construção dessa live. Diga. E ela autorizou falar o relato, né? Importante. Na verdade, duas colegas fizeram um relato, a Priscila e a Jerusa, só porque pelo tempo a gente vai ler o da Priscila e vai usar o da Jerusa em outro espaço, certo? Então vamos lá. Então a Priscila mandou o seguinte relato para a Ari e nos autorizou a ler, né? Assim: acontece que a Antônia não entende nada de porque eu efetivamente não saio de casa para trabalhar. Ela tem a sensação de que eu só estou na frente do computador sem dar atenção para ela. Ela já está muito irritada e com medo do fato de não sair de casa. Então o humor dela está diferente também. Às vezes até imita um bebê para chamar a atenção. Então o que eu estou fazendo para dar conta é o seguinte: acordo bem cedo, já abro o SAGE, já vejo quais que são os casos parecidos e já deixo tudo anotado nessa pré-análise. Depois começo efetivamente os expedientes. Aí ela acorda, eu paro, dou café, brinco um pouco, começo o almoço, almoçamos. Rafa assume e até umas 3 ele consegue controlar, mas ela é muito meu chicletinho. Então eu acabo deixando ela por no mínimo umas 3 horas assistindo YouTube na cama que tem atrás da escrivaninha do computador. E por conta disso, sinto que a produtividade não aumentou, o que eu achei que ia acontecer. Acaba que no final do dia eu já começo a ficar irritada, porque passei o dia todo com a cabeça cheia de tarefas, tentando dar conta de tudo. Enfim, acho que se eu estivesse próxima à minha mãe ou sogra e ela pudesse sair um pouco do ambiente, conseguiria trabalhar direito. Resumiria dizendo que está sendo um verdadeiro desafio. A sensação que eu tenho é que o trabalho em casa é de certa forma melhor, no sentido de tempo.
é na tua casa. Então vais no banheiro, comes, tem uma certa liberdade. Não te contaminas com os conflitos diários e não fazemos atendimento. Então, por esse lado, até que é positivo. Mas na prática, com criança em casa, sendo que ela, como deficiente física, não consegue fazer algumas atividades, tipo, me sinto com tripla jornada. O relato da Priscila é bem forte, assim, pra gente. A Priscila destacou que ela não está sofrendo nenhum tipo de pressão da magistrada, que, pelo contrário, tem mostrado compreensão quanto à situação, né? Mas, diferente da Priscila, a gente sabe de servidores que estão, sim, sofrendo pressão por causa das metas, né? E também eu acho que vale fazer um gancho que, como a Priscila, que nesse momento não pode contar com o auxílio dos familiares, há, sim, muitos trabalhadores que vivem hoje longe de suas famílias e que precisam fazer toda a gestão do cuidado das crianças e das atividades domésticas sozinhas, num contexto de solidão mesmo, mais que sozinha, num contexto de solidão. Aqui a gente retoma um pouco o tema da última live, lembrando que a tendência hoje é que o Estado terceirize para as famílias boa parte da responsabilidade das políticas públicas, e principalmente aquelas que estão vinculadas à proteção social. Aí, para isso, a referência é a Regina Mioto, que a gente citou na outra live, que ela vai falar muito bem sobre isso. Priscila, obrigada. Obrigada pelo seu relato. Muito obrigado, muito mesmo, muito legal. Tá sem microfone. Valeu, Priscila, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas que nos auxiliaram também em fazer essa live aqui, de vários cantos do nosso estado. E é muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês. Mas eu faço uma pergunta, depois desse relato bastante concreto, realista, pé no chão da Priscila. É o fim de tudo? Seremos amargamente infelizes para sempre? E aí temos que retomar, para começar a pensar uma resposta a essas perguntas, retomar a figura do pêndulo do nosso professor que está nos balizando hoje, professor Ricardo. O pêndulo é um exemplo de movimento e também é um exemplo de que a história passa por esses movimentos e que a história não está findada. A história são as nossas escolhas, são os nossos movimentos. A história está sendo construída. E aí nós temos que construí-la de uma forma diferente do que nós chegamos até aqui, ao meu ver, porque nós chegamos até aqui nessa pandemia, por várias escolhas nossas. E as respostas para essa pandemia vai nos colocar lá na frente de novo. Isso vai passar. Em breve isso vai passar. E nós temos que retomar as nossas vidas. E as nossas escolhas vão continuar as mesmas? Retomando daí o nosso Ricardo Antunes, ele diz também que é vital que resgatemos um sentido que dignifique o trabalho público, uma vez que em um futuro próximo ele espera que o melhor do trabalho público possa ser inspirador para toda a sociedade, que seria pensar uma esfera do tempo das atividades das nossas vidas destinada ao atendimento das necessidades coletivas e sociais, que é isso que nós temos que buscar, independente de eu estar fazendo um trabalho numa empresa privada ou pública ou sozinho, eu faço parte de uma coletividade. O lixo que eu produzo e o resultado positivo que eu produzo vai impactar toda a coletividade. E aí eu trago, vocês me dão licença para ler um trechinho aqui do livro do Ricardo, que ficar na fala dele, fica bem melhor do que na minha. Seria um equívoco grande avaliar o Estado brasileiro por quantos trabalhadores e trabalhadoras ele tem. Nenhum país sério que presta serviço público, digno e justo para com a sua população, consegue fazer sem trabalhadores e trabalhadoras, funcionários públicos qualificados, com formação e com sentido social na sua atividade. Se você pensar nos países escandinavos, que são países avançados, o contingente de trabalhadores públicos na medicina, na educação, na previdência, no judiciário, nos órgãos da administração direta,
não pode ser pequeno. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existe o ideário dominante desde os anos 70, mais especificamente desde 79, que é o neoliberalismo, que tem uma lógica de que tudo que é público deve ser privatizado. Tudo que é público é ruim. Vamos pensar no sistema judiciário? Como é possível pensar no sistema judiciário privado? Se você tem um judiciário bem remunerado, com direito do trabalho garantido, com estabilidade, a chance dele ser corrompido é muito menor. Então, a questão não está no número de funcionários públicos que nós temos. Nós poderíamos ter, inclusive, mais. Essa é a fala do professor Ricardo, e essa fala nos traz um gancho muito bom para a nossa próxima live da terça-feira que vem, que nós vamos falar sobre o livro A Elite do Atraso, do Gessé de Souza, um sociólogo que a maioria a gente deve conhecer, e já peço a todos os colegas que quem tiver lido o livro, quem está lendo, para ir se preparando para conversar com a gente semana que vem. Eu só quero dizer que todo mundo vai ter que colocar uma foto do Ricardo Antunes do lado do computador agora. É isso que eu quero dizer. O Ricardo Antunes já veio aqui, né? Ele já veio aqui no sindicato, lançou o livro, esse livro aqui, ele lançou ali no sindicato em começo de 19, né? E a gente está conversando com ele para ele voltar, né? E aí eu queria ler um comentário especial aqui, que é o da Priscila, tá? A Priscila fez um comentário aqui. Eu que agradeço o espaço, adorando a live de hoje. A minha sorte é que tenho uma chefe que é super compreensiva. Um exemplo a ser seguido, né? Agradecendo a leitura do trecho. A Vilmarise falando que sente falta do convívio com os colegas. A Vilmarise lá de Porto União, um beijo. Da Vilmarise, a Joyce de Joinville, de Itajaí, não se desconectar da consciência coletiva e vivê-la todos os dias. Pode ser uma pontinha no iceberg para vivermos mais felizes. E é isso, né? Em determinado momento, o Ricardo Antunes foi perguntado, né? Tá, mas aí qual é o futuro do trabalho? Perguntaram para o Ricardo Antunes, né? E aí ele sempre faz ele faz e volta para a mesma questão, né? Ele vai dizer que o futuro do trabalho está profundamente vinculado àquilo que nós pretendemos, nós enquanto humanidade queremos, né? E ele vai dizer que o genial da história é que a história ela não é previsível, né? Então assim, a gente tem condição de mudar. Talvez o neoliberalismo, que hoje está em absoluto colapso, né, literalmente em colapso, ele tenha nos deixado muito ocupado para pensar, para refletir, né, e não nos sobra muito tempo, né, mas a classe trabalhadora, de um modo geral, ela tem um papel central nessa guinada que a gente precisa dar. E o Ricardo Antunes, ele vai falar sobre a centralidade da classe trabalhadora na transformação da sociedade, né, nesse mundo que nós queremos, né? E inclusive a gente passa por um momento, e ele fala muito isso nesse último livro dele, de questionamento sobre a existência dessa classe trabalhadora. Afinal, ela existe ou não existe? E ele vai dizer que sim, que a classe trabalhadora existe e ela é central para fazer ela é um personagem central para esse processo de mudança. Inclusive, ele inclui dentro dessa classe trabalhadora os desempregados, os trabalhadores informais, os imigrantes, né, os serviços precarizados de um modo geral. Ele coloca todo mundo dentro da classe trabalhadora, o que é um cenário diferente de talvez de meio século atrás, né? Então a gente tem e até aquele cara que é o empreendedor de si mesmo, né, Neto? Isso o empresário de si mesmo, né? É bem isso. E o desafio que nos é posto
E nós, enquanto trabalhadores públicos, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse papel, porque a gente tem um poder de influência bastante grande, né? Inclusive, a gente tem influenciado muitas decisões ou tem influenciado processos decisórios. E isso nos coloca uma responsabilidade muito grande e aí a gente cai em mais uma pergunta, né? Hoje é a live das interrogações, né? Como é que a gente vai construir esse caminho, né? Como que a gente constrói? Primeiro que é junto, né? Enquanto sindicato, a gente vai continuar lutando para que o trabalho seja uma expressão da nossa capacidade coletiva, né? Então, é um lugar de reconhecimento, de identificação, da potência para criar um mundo melhor, né? Então, assim, ela é uma das esferas da vida, o trabalho, né? Então, assim, é uma das esferas da vida que completa e atravessa a nossa existência. E ela não pode, o trabalho não pode exaurir ou resumir a nossa existência, né? Então, o trabalho não pode esgotar as nossas energias, e ele deve permitir que a gente viva também com o lazer, com o afeto, com o ócio, com o prazer, né? Então, que o trabalho ele seja um meio de vida e não um fim em si mesmo, né? E o momento que a gente vive hoje, ele exige muito dessa sensibilidade, assim, né? Para a gente resgatar valores que estão aí. Então, tem gente tentando dizer que isso não tem nada a ver, né? Humanidade, solidariedade, alteridade, né? Então, é bem importante que a gente faça esse resgate. A história não está dada, os trabalhadores têm papel fundamental na construção dessa história, e sim, há condições de nós resgatarmos valores, apesar de ter gente sempre dizendo que isso que não cabe mais, né? É possível, sim, a gente construir um novo final. É isso? Muito bom. Temos uma live? Temos uma live, gente. Muitas perguntas aí, vocês anotaram todas elas? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, o Vinícius Chardong entrou, lá de Forquilinha, de Criciúma. Não temos perguntas. Carol, você vai responder o Paludo? Olho no olho? Qual que era a pergunta dele mesmo? Não, da relação do Estado e do trabalho. A gente falou ao longo da live, né? Eu acredito, né? Que a gente falou sobre isso, né? O Estado tem, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, ele tem um papel fundamental. Inclusive, estamos esperando um plano do Estado, né? Que não retire mais direitos dos trabalhadores e que ao mesmo tempo, também fomente as indústrias, enfim, né? Eu acho que passa por essa lógica que a organização do trabalho do Estado, como foi dito, ela tem passado muito por uma dinâmica que espelha o setor privado, né? E isso é muito prejudicial porque a prioridade do serviço público, né? O serviço do Estado, ele tem que ser para o bem coletivo. E aí a gente tem uma conta que não fecha, né? Que não vai dar lucro. Não vai dar lucro. E conversa com aquilo que a gente falou na semana passada, que quando a gente pensa em seguridade, é para prevenir, né? Como o Luiz falou, quando eu faço o seguro do carro, não vai me dar lucro. Ele vai me dar uma segurança. E a ideia do Estado é isso, ela é amparar os cidadãos. Então, a gente tem que construir uma lógica de Estado que tenha essa conta, né? E essa lógica de Estado, ela é feita com o trabalho. Por isso que o TJ está funcionando, porque a gente está trabalhando. Então, tem tudo a ver, trabalho e Estado. Mas tem que ser sobre outra lógica. E essa é uma tarefa nossa. E nesse momento, eu penso que é interessante também lembrarmos algumas falas de que o Estado é o nosso segurador, é quem tem a mais-valia, é o Estado. Ele que arrecada grande parte do nosso trabalho, fica com o Estado. Então, nesse momento de crise, o Estado tem que atender a todos.
e na mesma proporção que está atendendo aos bancos. Nós, trabalhadores, nós desempregados, nós profissionais liberais, nós empresários, nós cidadãos, temos que exigir do Estado a mesma salvaguarda que o Estado está dando nesse momento para o sistema financeiro. No mínimo, a mesma proporção. É isso aí. Gente, vamos para as dicas, então? Carol, qual que é a tua dica de hoje? Eu tenho duas dicas de casinhas pequenas. Uma é uma música no YouTube que é do Francisco Elombre e o nome é Tá com Dólar, Tá com Deus. A música é legal, que é uma marchinha de carnaval, mas o vídeo é muito bom. E também um curta que está no YouTube, que a gente vai deixar o link, que se chama O Capital, conversa com essa música do Francisco Elombre, né, as imagens, dá uma agoniazinha assim de ver, e conversa com o texto que a gente trabalhou hoje, né, com as discussões que a gente estabeleceu hoje. Então essas são minhas duas dicas de YouTube. Isso aí. Eu tô postando já, tá? Enquanto vocês vão falando, eu tô postando aqui nos comentários. Não fica muito adequado, porque é só o link, mas enfim, tá ali. Luiz, qual que é a tua dica? Legal. A minha dica é uma só. É uma dica como a colega perguntou aí da Micheline. A minha companheira está há 3 anos, abriu mão do trabalho dela para ficar em casa cuidando dos pais dela, então ela não tem seguridade social, ela não paga imposto, ela não paga INSS, e ela está em casa trabalhando. E ela trabalha, inclusive, cuidando de 2 casas. E é uma parceira, é uma companheira de vida. E ela deu a dica para nós hoje aqui. Ela é uma apaixonada pelo Pequeno Príncipe. E ela tem uma coleção de vários livros, vários objetos do Pequeno Príncipe. Aí ela tem Pequeno Príncipe em francês, Pequeno Príncipe em inglês, e em português nós temos várias edições, e uma das que eu mais gosto é essa aqui, ó. Não. Aí. Aí, consegue ver? É o Pequeno Príncipe com a tradução do Frei Beto. Quem não conhece o Frei Beto, digita do Google ali, e ele é uma boa referência. Além de ser um tradutor do Pequeno Príncipe, ele é uma boa referência para esse nosso tempo de clausura. Ele foi um dos presos da ditadura militar, e ele tem uns relatos muito bons do período de prisão dele para a gente passar o nosso confinamento também. Um abraço a todos, pessoal, um beijo em seus corações, fiquem em casa. Beleza, isso aí. O filme do Frei Beto é o Batismo de Sangue, né? O Batismo de Sangue conta a história também do Frei Beto. A minha dica de hoje é um filme, né? E ele é na contramão. É um filme que eu vejo muito como antagonismo do pensamento bolsonarista, assim, sabe? O nome do filme é Me Chamo pelo Teu Nome, né? Me Chamo pelo Teu Nome é o nome do filme, né? É uma história para quem é pai de adolescente, para quem é adolescente, para quem já foi adolescente, vale a pena muito. É a história do Hélio, inclusive é meu xará, o rapaz, o Hélio e do Oliver, né? É uma linda história de descobertas, de amor, de amizade, né? A relação do Hélio com os pais é uma coisa assim surreal, é uma relação de escuta, de afeto, de acolhimento, de conversa sem amarra, é uma coisa assim muito bonita. E então a minha dica é o filme Me Chame pelo Seu Nome. Gente, então é isso. Muito obrigado a todos e todas. Carol, Luiz. Valeu, obrigado. Mais uma vez. Até terça. Mais uma live. Gente, compartilhem, continuem compartilhando o vídeo, né? Continuem compartilhando. Porque a gente, né, para a gente chegar aí a bastante pessoas, na próxima terça, às 15 horas, de novo, para falar do livro A Elite do Atraso. Valeu, gente. Valeu. Beijo.